A Itatiaia, é claro, está lá com a sua equipe completa, direto de Guayaquil, a Itatiaia, lado a lado com o Cruzeiro. Belo Horizonte, com uma terça-feira de muito calor, 25 graus, a temperatura na capital mineira e o clima lá no Equador. O que espera o Cruzeiro lá em Guayaquil? O Rubens Júnior está ao vivo com a gente, jogo com casa cheia, expectativa do Barcelona de Guayaquil no primeiro jogo entre Cruzeiro e Barcelona. Quem tem as informações do Cruzeiro, qual time o Arthur Jorge leva a campo, vai poupar o time do Cruzeiro na Libertadores? Quem tem as informações direto do Equador é o repórter Rubens Júnior. Um abraço, bom dia, Rubinho! Bom dia pra você, Thiago. Alô, meus amigos, alô, minhas esportes da Itatiaia. Chegou o dia, hein? Atenção, nação azul, sobe o som, de volta depois de 7 temporadas, a Copa Libertadores na vida do Cruzeiro. É hoje, aqui em Guayaquil, no Equador, onde temos a temperatura de momento, Thiago, 30 graus, é um calorão, é um mormaço, tempo nublado e promete manter para a noite. Lembrando, agora são 9 horas e 46 minutos aqui em Guayaquil, estamos a 2 horas a menos, por isso a bola rola às 7 da noite, aqui 9 da noite, hora de Brasília. Oswaldo Reis, o Piquetito quebrando tudo na Itatiaia. E ontem, Thiago, o Cruzeiro finalizou a preparação no campo do Emelec, a equipe que tem algumas mudanças previstas para o jogo, lembrando o técnico Arthur Jorge buscando mais um resultado positivo, teve na estreia a vitória contra o Vitória, depois uma derrota para o São Paulo, mas a chave totalmente virada agora mesmo para a Copa Libertadores, para esta noite, onde a equipe, dependendo do que fez o técnico Arthur no intervalo e pelo que apuramos, pode ter novidade na direita, Cauã na vaga do William, pode ter novidade também no meio campo, Lucas Silva assumindo a titularidade na vaga do Matheus Henrique, tendo, né, o setor defensivo um pouco mais resguardado. Essa é a tendência do Cruzeiro para esta noite, principalmente porque não conta com Lucas Romero, sentiu dores musculares na coxa, voltou para BH, já também não conta com Alisson. O Wallace, que a gente trazia, né, a informação na Itatiaia com exclusividade sobre o corte, sobre ainda está com futuro indefinido, é assunto para daqui a pouco. Vamos trazer inclusive uma informação, uma entrevista exclusiva com Pedro Lourenço aqui na Itatiaia. Lembrando, Thiago, o Cruzeiro vai para sua 18ª participação na Copa Libertadores. São 7 temporadas sem disputar a competição. A sua última participação em 2019 acabou sendo eliminado para o River nas oitavas. E tem uma boa, né, retrospectiva aqui do Equador com relação à Libertadores de 2019, quando bateu o Emelec pelo placar de 1-0, gol do Rodriguinho. Será o primeiro confronto da história entre Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil. Expectativa para mais de 50 mil torcedores. A gente deve ter quase na casa dos 60. Os equatorianos empolgados para esta noite. E um calorão. Thiago Reis, a concentração do Cruzeiro neste momento ao vivo na Itatiaia. Direto do Equador, a Itatiaia, a porta do hotel do Cruzeiro, atualizando tudo pra você. Ale Oliveira, João Vitor Xavier, também o Fabrício Guerreiro conosco no Rádio Esportes de hoje. O Ale, começo contigo, cara, porque, puxa vida, era pra ser uma terça-feira, né, do torcedor tá feliz da vida, radiante, Cruzeiro voltando à Libertadores quase 7 anos depois, Cruzeirão, né, rei de Copas, acostumado à competição, contra um grande adversário, nunca se enfrentaram, mas eu dizia no início, Barcelona é uma equipe tradicional das competições sul-americanas, uma equipe de camisa pesada no futebol equatoriano, mas Cruzeiro dividido, né, entre o drama vivido no Campeonato Brasileiro, o problema extracampo agora citado pelo Rubens envolvendo o Wallace e aí cogitando até colocar um time alternativo. Já o Rubens Júnior fala a respeito disso. Cruzeiro lutou tanto para chegar a Libertadores, para falar em poupar jogadores hoje, é duro, viu? Ale Oliveira, bom dia! Muito bom dia, viu, Tiagão? Bom dia aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Hoje é fumaça, hein? Vamos falar a verdade, hoje é fumaceira desgraçada, né? O grupo é um grupo complicado também, né?
sorteio não foi muito bacana com o Cruzeiro. Esse time do Barcelona já não perde há 7 jogos, se você levar em consideração o campeonato equatoriano. E a própria Libertadores, na sua fase preliminar, eliminou Não fala que é a pergunta do programa. Um adversário muito tradicional, o Argentino Júnior, e o outro adversário, o Barcelona, na primeira fase o Argentino Júnior, e depois o outro que eu não posso falar, porque... Exatamente. É a pergunta do programa. Mas são 7 jogos sem perder, a torcida muito empolgada. E se você olhar, vamos olhar que a gente sempre olha com o nosso prisma aqui, com o nosso olhar, né? O Barcelona, ele olha o grupo ali, Cruzeiro, que está ali na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Universidade Católica e Boca Juniors. Ele quer uma vaguinha, os dois classificados, né? Ele vai pegar o Cruzeiro em casa... O Barcelona não pensa em outro resultado. Ele não pensa em outro resultado que não a vitória, né? Porque eu acho que a Universidade Católica é o menos forte do grupo, embora tenha sua tradição também, mas teoricamente Barcelona, Cruzeiro e Boca vão brigar por 2 vagas. E aí o mando tem que fazer a diferença. Isso pensando com a cabeça dos equatorianos. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Que falta um pouquinho de humildade, de pés no chão para todo esse elenco. E até na forma de jogar, ô Tiagão. Eu, se sou o Arthur Jorge hoje, faço um meio campo mais congestionado, mais marcador. Joga de ladrão, como a gente chama. Joga no erro do adversário, dá a bola. Você tiraria um atacante, jogaria só com 2 na frente? O meu time tem, no ataque, tem o Matheus Pereira flutuando e o Caio Jorge. E aí você coloca um meio-campo que pega, infelizmente não tem o Romero, mas você tem ali pelo menos o Lucas Silva, você tem o Gerson que pode fazer, o Christian, você pode trazer que ele é meio-campo, eu acho que nem ele mais lembra que ele é meio-campo. O Mateuzinho não tá bem, é verdade, mas é um marcador. Ele não pode jogar de primeiro volante. Isso a gente tá falando aqui, né, Thiago, há muito tempo. Ele não pode jogar de primeiro volante, de jeito nenhum. Mas você faz um meio-campo forte na marcação, segura um pouco mais os laterais, dá mais liberdade pro Matheus Pereira, dá liberdade para explodir no contra-ataque pro Caio Jorge e dá a responsabilidade pro adversário, sabe? E deixa o adversário vir, mais protegido, mais fechadinho. E eu acho que as coisas podem acontecer. Vamos ver como o Cruzeiro vem para esse jogo, mas sinceramente eu sei que a situação no Brasileiro é muito ruim, que é muito difícil, que é inesperada, meio que até inexplicável, né? O Cruzeiro está vivendo esse momento, mas eu não abriria mão da Libertadores agora. Agora, Libertadores, grupo bom, o time tem tradição na competição, de repente um resultado... positivo, logo na estreia, já muda o astral, sabe? Já muda o clima no Cruzeiro. Então, por enquanto, daqui a pouco vamos ver como que cada um vai reagir, né? Hoje em dia, a medicina, a fisiologia está muito, muito evoluída. Cada um sente de um jeito. Aí vamos ver pro fim de semana quem que tá bem, quem que tá ruim, mas Libertadores, estreia, adversário tradicional. Eu iria com essa formação aí que eu te falei. Gostou ou não? Quer criticar? Fala. Não, fala gostei. na cara, pô. Eu acho que você tem razão. Olha, raro isso, hein? Só eu e o Trajano achamos que você tem sempre razão. Para de fogo. 11h53, mas olha, falando sério, acho que agora tem que ter humildade aqui no Cruzeiro. Humildade, sabe? Olha, mas nós somos o Cruzeiro, bicampeão da Libertadores, tudo isso é válido, tudo isso é importante, mas na hora que a bola rolar, humildade. O Cruzeiro não tá no momento de querer marcação alta, abafar o Barcelona, espera um pouquinho, né? Fecha o meio campo, como você falou. Eu tô contigo nessa aí. Eu vou trazer o João Vitor Xavier também para sua análise, para entender um pouco mais do que pode ser feito, né? Se tem mesmo que poupar jogadores para esse jogo. O Cruzeiro lutou tanto ano passado para voltar à Libertadores e agora nessa situação. João Vitor Xavier, o que você pensa do jogo de hoje? É Libertadores, o Barcelona eliminou um clube brasileiro na fase anterior, é a pergunta do programa de hoje, então não pode dar bobeira, tem um bom time o Barcelona, mas puxa vida, né? Tem que pensar em time alternativo hoje, é de doer o coração do torcedor do Cruzeiro. O que você pensa, hein, João? Um abraço. Dia muito esperado, né, Thiago? Torcedor do Cruzeiro tem uma identidade histórica muito bonita com a Copa Libertadores. Ver esse reencontro do Cruzeiro com a Libertadores depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro é muito importante. Uma pena, um momento complicado. A gente sabe que o momento é difícil para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E a pergunta que você me fez, Thiago, é uma pergunta super difícil de ser respondida. Se o Cruzeiro abre mão da Libertadores, que é um sonho tão antigo, pelo Campeonato Brasileiro.
eu talvez abriria mão de outras competições, né? Pensaria aí na Copa do Brasil, tratar como segundo plano, mas Libertadores é Libertadores. Se a coisa apertar de um jeito que corra o risco real de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, aí obviamente tem que abrir mão de tudo, porque a gente sabe o peso disso por uma instituição do tamanho do Cruzeiro. Num primeiro momento, eu acho que dá para tentar ir conciliando Brasileiro e Copa Libertadores pela importância do Campeonato Brasileiro, que é fundamental e por tudo que representa a Copa Libertadores. Num primeiro momento, Thiago, eu tentaria ir dosando. Não dá para, num primeiro jogo, num primeiro momento, no início de Libertadores, falar em abrir mão da Libertadores. Mas se lá na frente, em algum momento, a situação se tornar mais dramática e o Cruzeiro precisar optar por alguma coisa, aí eu não tenho dúvida, a opção tem que ser o Campeonato Brasileiro, porque uma queda para a segunda divisão é um pavor para qualquer equipe, e a gente sabe bem o tanto que isso foi doloroso para o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje em campo. Deixa eu trazer a participação do Fabrício Guerreiro. Ele tem o sentimento da torcida do Cruzeiro. O Fabrício sabe da importância, ele jogou. Ele já esteve do outro lado, né? Honrando a camisa do Cruzeirão em campo na Libertadores. Ô Fabrício, vamos falar do jogo de hoje. O Cruzeiro esperou tanto tempo, velho. Tanto tempo pra voltar à Libertadores e agora, em meio a essa situação, se poupa, se não poupa, se tira o pé ou não. Fala aí, Fabrício. De Libertadores você entende, guerreiro. Um abraço. Boa tarde, Fabrício. Fala comigo, Thiagão. Espero um jogo dificílimo hoje, né? Barcelona vem de uma sequência de vitórias aí, vem embalado, uma defesa que dificilmente toma gol, muito forte, compete muito. E vai jogar em casa e na Libertadores. Esse grupo é importantíssimo fazer pontuação dentro de casa, né? Sair com a vitória, os 3 pontos e vai tentar se aproveitar da situação que o Cruzeiro vive, né? Ambiente conturbado, sempre teve um afastamento agora, vem de zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mudança de treinador, nossa, essa pressão que os jogadores estão vivendo, não é fácil você estar num Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento com a camisa de um Cruzeiro, sabe, uma camisa de um time grande, de muita tradição. Então os jogadores vão viver essa tensão, né? Além de a Libertadores ter toda uma particularidade, né? É jogo mais duro, é verdadeiro sentido de competição a Libertadores aqui na Sul-América, porque assim, os jogadores dividem, os gringos. Não é diferente aqui no Brasil, você vai, divide, você dribla os caras com uma facilidade lá, os caras dão a vida, parece que é a última dividida deles, é competição, é catimba, e assim, o Cruzeiro vai encontrar variações de jogo durante o decorrer da partida. Às vezes é um time objetivo, esse time é assim, daqui a pouco cadencia o jogo, daqui a pouco tá ganhando o jogo, catimba, não quer mais nada, joga o jogo como tem que ser jogado. Eles têm essa leitura melhor que nós brasileiros, além da arbitragem, que não dá muita moral pros brasileiros, e aí os caras conversam, diálogam pra caramba, dialogam pra caramba, e a gente chega, os caras já não fazem muita questão. Então tem todas essas dificuldades, mas tem um lado bom aí pro Cruzeiro, na minha opinião. Tirando toda essa pressão, essa coisa negativa, né, essa coisa que é difícil jogar, mas assim, tem um lado bom de você sair um pouco do ambiente, de você pegar uma Libertadores, né, que é um time que é uma competição diferente, de repente você pode encaixar nessa competição, sabendo jogar o jogo, e aí você enfrenta um ambiente diferente, um clima diferente, na gringa, sabe, viajou, vai pro estrangeiro, ali você já tá no ambiente, no quarto, você já vê coisas diferentes na TV, você já, sabe, dá pra dar uma esquecida, e além de você, por exemplo, você conseguir um resultado positivo hoje no Libertadores, isso vira a chave, isso dá uma moral pra você no Campeonato Brasileiro, porque não tem jeito, é a competição mais importante aqui, é que vale mais, e o Cruzeiro tem tradição, tem muita tradição nessa, Thiagão. 4 finais, eu acho que são 17 participações, se eu não me engano, então é um time que mais venceu times argentinos, é um time tradicional, tem uma época aí que ganhou o apelido até de La Bestia, enfim. O torcedor vive essa expectativa, né, e os jogadores também creio que sim, estão vivendo essa expectativa de iniciar bem essa competição, começar aí uma nova trajetória nessa temporada 2026.
Boa! Ô Fabrício, é isso, né? Eu tô confiante, cara. Tem que pensar positivo. Cruzeiro fazer um grande jogo hoje, vencer na Libertadores e virar essa maré. O seu Pedro Fenelon, tem 89 anos, morador do Mangabeiras, tá lá com o Marcelo, ouvindo a Itatiaia, curtindo a mais ouvida do Brasil. Muito obrigado pela audiência. Meio-dia, com mais 7 minutos. Ô Rubens Júnior, vamos esboçar um time do Cruzeiro ou fica quase impossível diante de tantas possibilidades? O que dá pra imaginar? Eu quero crer. Tem Copa do Mundo daqui a pouco, vai ficar aí 40 dias parado. Tem que dar um jeito, viu, Rubens? Tem que ter um Cruzeiro forte hoje, Rubinho. E terá, Thiago, um time bem forte para hoje. Inclusive, né, recentemente tivemos a parada para a data FIFA. O Cruzeiro esteve descansando, por mais que teve o jogo em sequência aí contra o Vitória, também contra o São Paulo. É time forte esta noite aqui em Guayaquil. Mas antes de passarmos um provável time, a escalação que a Itatiaia apurou de momento aqui, 10h07, diretamente de Guayaquil, no Equador, vamos trazer a palavra do Pedro Lourenço aqui na Itatiaia, uma palavra importante, porque ontem ele bateu um papo com o nosso repórter Wellington Campos, esteve representando o Cruzeiro na sede da CBF e aguardado hoje também aqui no Equador, e falou sobre a situação do Wallace. Com a palavra, Pedro Lourenço na Itatiaia. Ele teve um problema com outro colega dele, né? Uma crítica a um colega dele dentro do no pós-jogo, e nós não permite esse tipo de disciplina no clube, e nós afastamos ele por enquanto. Vai negociá-lo? Nós vamos ver. Pedrinho, esse tipo de reunião é novo um pouco para você, né? Nos últimos tempos você tem 2 anos ali na SAF, mas se discute muito a divisão da receita e tudo. Como é que você observa essas discussões que tem no futebol brasileiro? Olha, realmente eu faço 2 anos agora de SAF, né? Para mim é novo, mas as colocações da CBF é bem amplo, não é só uma coisa, só o fair play. Tem vários assuntos, são vários os temas, e muito importante, eu olho o futebol brasileiro no todo, no geral, não é só receita, porque tem muita coisa que nós temos que melhorar, como pessoa, como tudo no futebol. Então as ideias deles são muito bacanas, e essa é a primeira colocação, vai se aperfeiçoar, e nós vamos conversar mais. Esperamos que, deixar-se claro, a ideia deles são muito positivas. O senhor é um homem de negócio. O futebol brasileiro é bem vendido ou mal vendido? Olha, que mostrar para nós ali que é mal vendido. Né? Vamos aguardar. E a embalagem pode melhorar, então? Você entende um pouco desse... A colocação deles o futebol não é só vender, né? Chegar aqui, vender para Globo e pegar o dinheiro. Tem várias outras coisas que nós temos que melhorar no futebol, a torcedor, um monte de outras coisas que tem que ser feito no futebol, que eles têm as ideias, assim, para todos nós, e mais... pega aí o Salub, assim, todos surpresos com a colocação, com o projeto da CBF, que todo mundo está saindo aqui bem satisfeito com o que nós vimos. Obrigado, Pedro Lourenço, com o repórter Wellington Campos, diretamente da sede da CBF ontem, com exclusividade aqui na Itatiaia. Vamos lá, Thiago, com arte na tela do YouTube da Itatiaia, para você no Itatiaia Esporte, para você também no Itatiaia Oficial. Após 7 temporadas, por isso, o Cruzeiro, para matar a saudade da Copa Libertadores para o seu torcedor, vai com tudo esta noite aqui em Guayaquil. Matheus Cunha pro gol, na direita, Cauã Moraes, a zaga tendo Fabrício, Bruno Vidalba e Kaique, meio campo com Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira. Aí está a grande dúvida, Thiago. O Caio Jorge terá quem ao seu lado? Arroio pode ser até para ter uma velocidade, é o atleta do X1, do 1 contra 1, equatoriano, né? Estava aqui com a sua família também ainda ontem. Mas o técnico do Cruzeiro trabalhou 2 alternativas para a vaga do Arroio: Matheus Henrique e também o Wanderson. Nas demais posições, a Itatiaia vem trabalhando esse time, então é isso que pode pintar em campo às 7 horas da noite, aqui horário do Equador, 9 horas do Brasil. É o Cruzeiro para sua 18ª participação, na verdade, Thiago, na Copa Libertadores. É o provável time para esta noite, quase
ingressos esgotados, Thiago. Boa, Rubens Júnior e a Itatiaia transmite. Vamos tá nessa, vamos tá junto a partir das 8 da noite com a melhor transmissão da Libertadores. A Itatiaia lado a lado com o Cruzeiro na Liberta, com o Atlético na Sul-Americana. Aqui você não perde nada. Meio-dia com mais 12 minutos. Vamos falar do adversário também do Cruzeiro, que é o tema da pergunta hoje, o Barcelona de Guayaquil. O Fabrício Calazans, tem o Benedetto, que é argentino, velho conhecido. Quais são outros pontos que o Cruzeiro deve ter atenção com esse adversário? Barcelona, Equador, não. Esta noite, não. Hoje não, hein, Barcelona? Hoje não. Na Liberta eu sou muito mais o rei de copas. Eu sou muito mais o Cruzeirão. Fala aí, Calazans. Tô ligado, Thiago. Deixa comigo. Um abraço pra você, pra quem se liga no Rádio Esportes. Parada torta para o Cruzeiro esta noite, diante do gigante do futebol equatoriano, o Barcelona de Guayaquil, que já está na estrada na Copa Libertadores, eliminando a equipe do Argentino Júnior, eliminando o Botafogo no Newton Santos, o Engenhão. É uma equipe que busca o seu primeiro título de Copa Libertadores e esteve muito perto, hein? Em 98, fez a final contra o Vasco da Gama. Em 2017, eliminado pelo Grêmio na fase semifinal. Vem super motivada a equipe, venceu o clássico contra a LDU em Quito na última sexta-feira por 2-0 e soma 7 jogos de invencibilidade. O comandante da equipe é o venezuelano César Farias, que já comandou inclusive a seleção boliviana e que monta equipes bem postadas, principalmente defensivamente. Um provável Barcelona de Guayaquil, de José Contreras no gol, Brian Carabali, Alex Rangel, Javier Baez, paraguaio, e Gustavo Vadencilha, Milton Celes, Matias Lugo e Johnny Quinones, Luiz Cano, Tito Vidalba e o Dario Benedetto. Tito Vidalba, jogador paraguaio, campeão da Libertadores pelo São Lourenço em 2014, e o Benedetto, que dispensa apresentações, ex-Boca Juniors. Thiago. O Ale, o esquema do Barcelona citado pelo Fabrício é o 4-3-3. Corrobora com aquele seu pensamento, se eles vierem com essa formação, com o Quinones, que tem velocidade, o Vidalba, citado pelo Fabrício Calazans, campeão na Sul-Americana, e o Benedetto no ataque. É mais um motivo para fechar esse meio campo ali contra o Barcelona lá no Equador às 9 da noite, Ale? Principalmente no primeiro tempo, né? O Barcelona, eu falei aqui, ele vai tentar fazer valer o seu mando de campo, a boa fase que vive, a fase difícil que vive o Cruzeiro. Então eles vão vir para cima, né? Evidentemente eles sabem da importância de conseguir um resultado positivo nessa condição de mandante. A bem dizer, o Thiagão, hoje tá muito com cara de decisão, né? Nessa expectativa que pelo menos eu tenho aqui de Boca, Cruzeiro e Barcelona brigando por 2 vagas, quem não conseguiu resultado positivo como mandante vai ficando distante da classificação para a próxima fase, para as oitavas de final. Então, acredito sim, principalmente no início da partida, num Barcelona vindo para cima. E aí, se você pudesse fechar, pudesse suportar essa pressão inicial, eu acho que faz muito bem ao Cruzeiro. É isso, eu sou mais Cruzeiro, mas tá mal, mas o brasileiro isso e aquilo, meu amigo, é Liberta, é outra história, é Libertadores, Cruzeiro é o rei de copas, eu boto fé, hein? Eu boto fé pro Cruzeiro fazer bonito e quem sabe não é hoje, vencendo hoje, o Cruzeirão não vira essa maré no Campeonato Brasileiro também e arrancando bem na Libertadores.